A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam firmes, fortes nessa caminhada. Hoje eu vim falar sobre uma pergunta ou muitos comentários que eu vejo aqui no YouTube que fala sobre: mas o meu marido não quer, né? E eu ouvi falar que se ele não quer, Deus não pode fazer nada. Ou, minha esposa falou que não tem mais jeito, então, já que ela tem essa decisão, eu também não posso fazer nada. Ou, eu ouvi falar que quando mulher decide se separar, ela não volta atrás. Ou, o meu marido ele é muito orgulhoso, muito, então ele pode sofrer, mas ele não volta atrás. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Tudo isso cai por terra quando o Senhor entra na jogada. É o poder de Deus. É Ele que faz, não é a gente. Nós temos que ter a disciplina. O que seria a disciplina? Eu querer a restauração do meu casamento. Ninguém pode querer por você. Eu querer e pagar o preço ali em quê? Em jejum, em oração, santificação e a confiança no Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Ontem eu até comentei de um amigo querido que ele foi um dos primeiros a entrar no grupo, sabe? Quando nós criamos o grupo lá em acho que foi 2016, se não me engano. E ele, 2016 foi o blog, né? Não, foi o grupo, 2016. Acho que o blog foi 2015, se não me engano. Então, quando eu criei o grupo, na realidade foi o seguinte: as pessoas me mandavam muito e-mail e eu não estava conseguindo responder o e-mail. E às vezes o e-mail era as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos. E tinha um colega que eu sempre conversava com ele no e-mail, né? Colega se tornou um amigo querido. E ele falou: Sol, por que você não me adiciona o meu número, a gente conversa por WhatsApp? E eu não queria ficar conversando com WhatsApp com homens, até porque eu estava no processo de restauração e eu não queria que isso atrapalhasse meu casamento. E daí nisso ele pegou e falou: então cria um grupo, né? Coloca essas pessoas que a gente começa a fazer amizade, compartilhar os mesmos assuntos. E assim fez, e assim eu fiz. O Rubem, um amigo muito querido, muito sábio, sabe? Um teólogo muito sábio. E nós começamos ali a conversar. E depois eu via que as pessoas iam entrando no grupo, não sabendo o básico. Nós começamos a gravar e colocar no YouTube para pegar esses vídeos, né, e disponibilizar no grupo para essas pessoas que tinham entrado. E o negócio cresceu tanto e hoje estamos aqui. Então, nós deixamos aberto, nem sabia mexer no YouTube, não coloquei restrito, deixei aberto e as pessoas foram ali ouvindo e querendo o assunto ali, né? Eu falei: nossa, olha, daí eu percebi a dimensão de quantas pessoas precisavam de ajuda. Enfim, daí nisso entrou um colega nosso, né? Colega assim, se tornou colega também, ele pediu ajuda e tal, e ele entrou. Por coincidência, ele era da minha cidade. E a gente um dia, né, se encontrou, fomos almoçar, ele, a Rose, que também era do grupo, e compartilhando as coisas, o que estava acontecendo. E ele numa situação bem difícil. Eu vou falar por quê. Você acha que sua situação é difícil? Pois a gente sempre acha que o nosso problema é o mais difícil de todos. Fulano, não, mas o dele estava mais fácil, o meu tá mais difícil. Não, mas ciclano, não, o dele tá mais fácil. A gente sempre acha que do outro é mais fácil, né? Porque a dor que tá é no da gente, né? Então a gente acha que a gente é o maior sofredor, e o nosso problema é impossível. E quando ele contou a história dele, eu fiquei assim, de boca aberta. Por quê? Ele e a esposa, eu já até contei essa história aqui, mas vou contar que tem muitas pessoas novas que não conhecem. Ele e a esposa, eles eram da igreja, casaram, né? Frequentavam a igreja, participavam e tinha um filhinho. E nisso, a esposa dele se envolveu com o líder do louvor. Só que esse líder do louvor, ele era um rapaz jovem, solteiro, filho do pastor. Olha só, a gente pensa que tá na igreja, não vai acontecer. Gente, acontece tudo quanto é lugar. Se a gente não vigiar, acontece em tudo quanto é lugar. Que o inimigo, eu sempre falo que ele não brinca de ser mal, não. E ele era o filho do pastor e ele tinha acontecido um acidente com ele. E ele tinha ficado cadeirante. E ele ficou cadeirante e ficou, assim, numa situação bem complicada, né? Ele teve muitas sequelas. E ele usava até fraldas, né? Eu tô falando isso porque às vezes a gente fala assim: cadeirante, vão achar que é preconceito. Não, tanto é que
Tem esse colega nosso, o Ruben, que ele entrou, que eu falei que eu chamo ele de teólogo, né? Porque ele é muito, muito sábio. Ele, ele tinha uma deficiência, né? Paralisia infantil. Então, e ele buscava a restauração do casamento dele. E assim, tantas outras pessoas cadeirantes. E isso daí não é problema nenhum. Assim, o que eu via como problema, eu, assim, achava que era impossível, mas que ia acontecer alguém largar o casamento, largar o filho, largar o esposo para ficar com alguém que precisasse cuidar, porque a esposa desse nosso colega, ela ficou com esse rapaz, o filho do pastor, cuidando dele, né? Cuidando assim. Ficaram juntos, começaram a namorar. Ela sabia de toda a condição dele, né? Então, lógico, ela cuidava dele também. E esse amigo ficou muito mal, porque ele, como homem, ele se sentia muito frustrado. Já não bastasse a esposa largá-lo, né? E ser uma vergonha na igreja, porque todo mundo ficou sabendo. E ainda ele falava, poxa, mas ela me trocou para uma pessoa que nesse momento não tem nem condição de cuidar dela, né? Nesse momento é ela que tem que cuidar dele. Ele ficava muito mal por isso, muito mal. E a gente sempre, né, orando, jejuando e conversando que Deus era fiel e que Deus ia fazer a obra acontecer, aquela coisa toda. E ele foi buscando, né? Ele foi jejuando, foi orando. E ele, assim, numa situação bem complicada, assim, porque todo mundo ficou sabendo, né? A família. E o homem, ele se sente muito envergonhado. E ele se sentia muito envergonhado. Eu falei, então você tem que curar isso em você, né? Restauração pessoal primeiro, depois a restauração do casamento, liberar o perdão. Só que ele era uma pessoa muito proativa em tudo, tanto no trabalho e quanto na família. Então, ele fazia muitas vontades dela. Eu falei, começa a segurar um pouco, não faça tudo, faça quando você voltar com ela, deixa ela sentir o deserto, porque a pessoa está com outra, vivendo a vida, mas você tem que ser o quebra-galho, né? Não tem o Severino quebra-galho? Era ele. Ai, tem como você me buscar no serviço? Ai, tem como você pegar tal coisa? Ai, tem como... Eu falei, não, divide tarefas, né? Seu filho você leva na escola, ela busca. Eu sei que a gente, como pai e mãe, a gente quer fazer o melhor, né? Mas deixa que a outra pessoa assuma também a responsabilidade. E ele começou, cada vez ele começou a soltar mais. Ele começou a deixar a responsabilidade para ela. E eram brigas que vocês não têm noção, né? Ela ficou revoltada, né? Achando que ele não estava fazendo o papel dele. Não, ele estava fazendo o papel dele como pai. Ele não poderia continuar fazendo esse papel de trouxa, de ficar fazendo tudo por ela e ela com outra pessoa. Eu sempre falo, cada ação tem uma reação. Se você escolheu esse caminho, então arque com as consequências, né? A pessoa, ela quer só o bônus. Tem o ônus, mas ela quer o bônus. Então, se tem ônus e bônus da separação, que cada um arque com aquilo que escolheu. Eu sempre falei isso para ele. E ele continuou lutando, batalhando, né? E os anos foram passando, e daí não tem jeito. Quando mulher toma decisão, não tem jeito. Quando a pessoa decide, isso não tem jeito. Olha, minha família toda sabe aquilo. Eu falei, olha, não jogue contra você. Você tá falando tudo para você desistir. A gente começa a colocar obstáculos pra gente desistir. Eu falei, viva a sua vida. Quem vai viver a vida com ela é você, não é a sua família, não é seu amigo, não é o seu... E outra, daqui a pouco eles até esquecem. A gente fica com isso na cabeça. Então, esqueça isso. Ele continuou buscando, até que chegou um ponto que ele realmente cansou. Ele cansou, falou só, eu esgotei minhas possibilidades. Eu lutei, isso assim, já tinha passado anos, sabe? Já tinha passado mais de 2 anos, se não me engano. Mais de 2 anos. E o tempo foi passando e ele foi, né? Falou, ó, eu vou até sair do grupo, eu vou sair do grupo, porque eu não estou mais somando com nada, porque nem eu tenho ânimo mais de lutar. Eu falei, vai em paz. O que você fez foi aquilo que estava no teu coração. A busca é uma escolha. Você decidiu buscar porque você queria a tua família. Agora, a desistência também é uma opção sua. E ele, né, naquele momento ele desistiu, falou, eu vou ficar em paz, porque ele já estava muito sobrecarregado em tudo, né? E ele estava mudando de carreira, né? Tava transicionando ali. E ele falou, não tenho mais essa disposição. E eu falei, tudo certo. E daí, nesse período, o que aconteceu? Deus começou a fazer a obra. Parece que quando você solta a corda de vez, não que ele não quisesse o casamento dele, ele queria. Mas ele não queria ficar só pensando na restauração do casamento. Não só focada 100% na restauração do casamento, até porque ele tinha uma vida. E ele pegou
E ele pegou, foi viver a vida dele, né? Nisso ele mandou mensagem pra mim. Sol, sabe quem tá me procurando? Falou que era a esposa. Falei, sério? Ele falou, é. Ela tá muito mandando mensagem, ela tá muito, assim, muito boazinha. Eu falei, se mantenha firme. Deixa que ela vai pedir pra voltar. A gente não demorou muito. Ela terminou com o cara, né? E depois pediu pra voltar. Resultado disso tudo. Hoje eles têm mais uma menininha, fruto da restauração, né? Estão muito bem, mudaram de cidade, inclusive estão morando na mesma cidade que hoje eu estou morando. Olha só a coincidência, mudamos de estado, eu mudei e ele veio também tá morando aqui. E assim, o testemunho dele é um testemunho muito bonito. Por quê? Porque vai contra de tudo aquilo que é o previsível. A esposa largou, ficou com uma pessoa, né, que tinha uma deficiência grave, que estava passando por uma situação de recuperação, usando fraldas, onde qualquer um que visse falava, não é possível, né? E outras, não, você jamais vai poder aceitá-la de volta, depois de tudo que ela fez com você, é o que a gente mais ouve. E ele ficou ali na luta dele, era ele e Deus. Então, assim, ele ficou muito firme. No início ele ficou muito firme. Depois, quando ele desistiu, ela veio atrás. Porque o Senhor já tinha uma obra na vida deles. Então, não pense que sua situação é difícil. Ai, Sol, mas a minha esposa se envolveu com outra mulher. Deus restaura. Ai, Sol, mas a minha esposa não quer voltar porque hoje ela tem uma pessoa que tem dinheiro. Deus restaura. Ai, Sol, mas o meu esposo, hoje ele tem uma mulher que só viaja, ele faz as vontades dele, é muito parecida com ele. Deus restaura. Gente, não tem impossível para Deus. A gente coloca os obstáculos, né, pra gente desistir. Eu vivia colocando. Nossa, não tem mais jeito por causa disso, por causa disso. Não tem mais jeito, o Senhor restaurou uma vez, não vai restaurar duas, não tem mais jeito. Eu sempre achava a minha situação mais difícil, eu sempre achava a minha situação mais complicada. E o que eu fazia? Eu mesma não acreditava. Era difícil acreditar. A minha fé acho que era menor do que um tamanho do grão de mostarda. Era bem pequena. Porque eu sempre achava que a minha situação era mais complicada. Só que lá no fundo, eu tinha um sentimento de que Deus iria fazer. Por isso que eu não desistia. Eu falava assim, gente, nem para desistir eu presto, porque eu tô desistindo hoje e à noite eu tô orando de novo. Então, o que eu acho, mesmo com a sua pouca fé, mesmo às vezes você desistindo à noite, orando no outro dia, achando que vai mudar, mesmo com isso, tenha em mente que o Senhor, Ele é fiel, né? Ah, mas ela voltou porque ele desistiu. Não, ela nem sabia que ele buscava. No início ela sabia que ele buscava restauração, depois ele não falou mais nada, né? Então ela não tinha essa dimensão. Mas quem sabia? O Senhor. O Senhor sabia. E o Senhor sabendo, Ele faz da forma dele, do jeito dele. Então, assim, quando a gente coloca, ai, não tem mais jeito, porque é impossível. Eu vejo muitas pessoas no comentário falando, nossa, eu já desisti. Hoje eu vejo meu marido muito mais feliz, ele viaja, ele posta as fotos, com coisas que rede social é base para alguma coisa, né? A gente vê lá todo mundo feliz, amando, fazendo declarações em redes sociais e se matando dentro de casa. Né? Rede social não é base para nada. Tá viajando. Ué, mas será que lá na viagem não dá um sentimento? Ele não tem uma lembrança? Será que deu amnésia? Gente, o Senhor, Ele é fiel. O homem não é fiel, mas o Senhor é fiel. Eu digo homem no sentido de homem e mulher, porque nós somos falhos. Nós somos muito falhos. Mas Deus não, Ele é fiel. Então, não desista porque você está colocando obstáculos achando que a sua situação é difícil. Porque assim como esse nosso amigo achava que a situação dele era impossível, até porque, né, os dois estavam juntos, já tinham, né, se assumido, a igreja inteira ficou sabendo, ele precisou de mudar de igreja, que ele falou, eu não tenho mais cara de participar lá do culto. O pastor morrendo de vergonha, acho que nem o pastor, coitado, né, foi o filho do pastor com a esposa dele, né? Então o pastor, coitado, não tinha nem cara de atender culto com ele lá. Era uma situação muito difícil. O pastor foi lá pedir perdão para ele. Falou, você me desculpa, mas o que eu posso fazer, né? Falou com o filho, mas não adiantava, gente. Então, às vezes a gente pensa que o negócio é muito longe. Ai, mas o meu marido nunca foi crente. Gente, não coloque empecilhos. Ai, mas eu acho bem mais fácil para quem já frequentou a igreja. Meu marido nunca frequentou, minha esposa nunca frequentou. Quem disse?
O Senhor faz obra, o Senhor coloca o trem nos trilhos, o Senhor cria um novo caminho, uma nova esperança. O Senhor é aquele que não deixa a obra morrer. Aquilo que começou, Ele vai terminar. Tenha fé, mesmo que for igual a minha, pouca. Muitas vezes a minha fé estava lá embaixo. Eu falava, gente do céu, minha fé está lá embaixo. Mas mesmo assim, o Senhor, Ele não olhou as minhas fraquezas. E Ele veio ao meu encontro. E Ele me deu o meu milagre. Ele trouxe o meu milagre. Porque é Ele que faz. A gente sempre pensa, mas o outro precisa saber que eu estou buscando. Mas se eu não fizer isso, o outro vai desanimar a gente. Quem traz o esposo e a esposa de volta é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Por que você está com medo de algo? Não tenha medo, tenha fé. Hoje eu quero dar um motivo para vocês terem fé. A sua situação não é mais difícil do que nosso amigo, porque tudo poderia ser contra ele. Ele é um homem buscando. É difícil. Eu não vejo testemunho de homem. Não vejo, sabe por quê? Porque o homem não testemunha. Vocês acham que ele testemunhou? Ele veio falar comigo. Eu falo para ele, olha, você larga de ser sem vergonha, escreve logo esse testemunho. Ele não escreve, ele não manda. Mas eu fico muito feliz. Por quê? Porque o Senhor restaurou o casamento dele. Algo impossível. Então, às vezes, a gente pensa, é difícil. Eu vi até um comentário aqui, só posta mais testemunho de homens. Se enviassem para mim, eu postaria, né? Não vou criar algo fake. Mas se enviasse para mim, eu postaria. As pessoas não enviam. Não enviam. Por quê? Porque depois que o casamento é restaurado, a dor cessa. Daí a pessoa já não sente mais aquela obrigação. Ela para até de buscar Deus, porque Deus, Ele era momentâneo para uma situação. Não estou falando o caso dele, tá, gente? Porque ele sempre foi crente, ele é uma pessoa bem fiel. Só não enviou o testemunho, tá falhando nisso, mas ele é uma pessoa bem fiel a Deus. Então, a gente tem que entender que o impossível o Senhor faz. E é por isso que a gente busca a Deus, para fazer o impossível, caminhando os seus caminhos, sabendo que nessa caminhada nós vamos ter muitas dificuldades, mas também nós teremos muitas bênçãos. A gente busca Deus em tudo, porém o milagre é Ele que faz, né? A gente não busca Deus só pelo milagre, mas a gente tem que entender que quem restaura é Deus. Nós temos que fazer o que é a nossa parte, estarmos dispostos, orando, jejuando. Eu não gosto de jejuar. Gente, tira algo que goste, faça propósitos. Eu ficava 40 dias sem café. Eu amo café. E eu trabalhava e chegava na repartição, vinha aquele cheirinho. A copeira colocava uma garrafa de café em cada sala. Aquele cheiro, o pessoal todo mundo pegando café. Quer um café só? Eu, não, obrigada. Gente, aquele cheiro eu salivava. Eu falei que eu preferia ficar 3 dias sem comer no jejum de Esther do que 40 dias sem café. Então, a gente pode fazer algo sim. A gente tem que ter em mente que a gente está buscando algo que a gente quer, porque foi escolha, não temos que culpar ninguém. Mas eu não vou buscar, meu marido não busca. Lógico que ele não quer o casamento, por que ele vai buscar o que ele não quer? A gente busca aquilo que a gente quer. O que não quer, a gente não busca. Não vou orar mais porque minha esposa está com outra, mas ela não quer. Vocês têm que entender que é uma escolha, uma decisão. Porém, o Senhor nos dá força. O Senhor restaura, Ele cria um novo caminho e é Ele que faz. Eu quero deixar essa mensagem, é Deus que faz. Entenda isso. E creiam que o Senhor também vai restaurar os vossos casamentos. Amém? Então era esse recado que eu queria deixar para vocês. Eu lembrei desse testemunho ontem. Me trouxe bastante alegria porque eu vi uma foto dele com a família, né, com o filho. O filho tá grande e a menininha, coisa mais linda, deve ter uns 2 anos já a menininha dele. Então, eu vi aquela família, falei, olha só, o inimigo tentou destruir, mas Deus foi lá e criou um novo caminho. E Deus também faz isso na vida de vocês, todos os dias, criando novos caminhos. Aproveitem a oportunidade, não percam tempo, façam o que tem que fazer. Façam bem feito, mas não deixem de viver, né? Não viva por esperar. Vocês têm que esperar vivendo. Esperem vivendo, que o Senhor fará grandes obras na minha vida e na sua vida também. Amém? Então, que Deus abençoe todos vocês e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.